E aí, galerinha, estamos de volta para finalizar de uma vez este tema de sistema imune. Então, pessoal, com tudo que a gente já viu na nossa última aula, se você não assistiu a última aula, peço que você assista, vamos entender, a gente já viu o que acontece com o meu corpo depois que um micro-organismo entra nele pela primeira vez. O que será que vai acontecer com o meu corpo quando um micro-organismo entrar nele pela segunda vez? E olha só, tenho aqui, ó, primeira exposição ao antígeno. Primeira vez, tenho a célula B, o linfócito B virgem. Esse linfócito B ele vai se ativar e começar a se reproduzir, mitose, 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 vai ter um monte dele. Depois que tiver um monte dele já pronto para atacar, ele vai se transformar em um plasmócito. O plasmócito é a célula que produz os anticorpos, seja IgG, IgM, IgE, IgA. São vários tipos de anticorpos diferentes que existem para diversos tipos de coisas, tá? Aí, depois que a infecção já foi controlada, depois que tudo isso ficou de boa, grande parte dessas células morrem, mas restam algumas células de memória, ou seja, células que já sabem lutar contra aquele microorganismo específico. Isso que eu acabei de falar, falei na aula passada. E é interessante a gente se atentar aos dias. Olha só, para a gente ter uma resposta eficaz 10 dias a partir da primeira exposição ao antígeno. Normalmente varia de 7 a 10 dias, pessoal. Então, olha quanto tempo que demora. Então, quando, por exemplo, faz de conta, se você acabar contraindo Covid-19, tendo Covid-19, o seu corpo ele só vai começar a lutar contra o vírus 7 a 10 dias depois que o vírus entrou no seu corpo. A gente tem esse delay para começar a produzir anticorpos. Leva um tempo. É por isso que muitas vezes algumas pessoas não conseguem resistir. Por que, que as pessoas não conseguem resistir? Porque ela pode ter alguma comorbidade, ela pode ter algum fator de risco que torne ela muito suscetível ao vírus, tá? Mas vamos imaginar que essa pessoa sobreviveu e tem células de memória. Olha aqui, o gráfico, pessoal, ele já é maior. A quantidade de células que eu tenho já é bem maior do que eu tinha antes. Numa segunda exposição ao mesmo antígeno, gente, tem que ser o mesmo antígeno, tá? Ou seja, o mesmo microorganismo. O que vai acontecer? Eu já tenho a célula de memória ali. Já tenho células linfócitos B de memória que estão ali, ó, só andando de um lado para o outro, esperando o dia que quem ela se identifica vai entrar no corpo de novo. Então, ó, aquele negócio de célula virgem não existe mais. Não existe mais. Não existe mais célula virgem numa segunda exposição. Agora eu tenho célula de memória, que vai reconhecer muito mais rápido. É só ela começar a se reproduzir. Vai começar a se reproduzir, se transformar em plasmócito e começar a produzir anticorpos. E quanto tempo que isso leva? Isso leva de 3 a 5 dias, pessoal. Tá? E não são dias úteis, tá? Dias corridos. Teve uma figura aí que já falou que eram dias úteis. Mas, enfim. Levam de 3 a 5 dias para o meu corpo começar a responder. Então, olha só. Segunda vez que eu entro em exposição ao antígeno, o meu corpo, ele começa a produzir anticorpos muito mais rápido, quase que na metade do tempo. E como que ficaria no final? No final ainda sobrariam mais células de memória do que da primeira vez.
e numa terceira exposição ao antígeno, o meu corpo estaria produzindo anticorpos mais rápido ainda, em menos tempo. E cada vez em menos tempo. Tá? E isso, pessoal, é o que a gente chama de resposta imune. Isso é a memória imune de um indivíduo, tá? Agora, a gente vai falar sobre soro e imunização, soro e vacina, tá? Começando a falar do soro. Deixa eu dar um zoom nisso aqui, eu acho que tá aqui. O soro, pessoal, ele é uma forma de imunização passiva. Primeiro, vamos entender, vou deixar essa imagem aqui. Vamos entender o que é a imunização passiva. A imunização passiva, pessoal, acontece quando o indivíduo imunizado não é ele mesmo que produz os anticorpos, tá? Vamos lá, vamos entender, depois eu volto nesse conceito. O que acontece com um soro? E, gente, esse soro não é aquele que você tomou no médico quando você estava com diarreia, quando você estava com virose. Não, é um negócio diferente. Aquilo lá é um soro fisiológico, tá? Isso aqui é um soro propriamente para alguma coisa específica. Vamos pensar que eu quero criar um soro antiofídico, um soro contra a picada de cobra. Pode acontecer contra a picada de aranha, tá? Hoje em dia a gente tem soro até contra a picada de abelha. O que eu faço? Eu vou pegar o veneno da cobra, vou diluir, ou seja, vou misturar ele com água e vou aplicar ele no cavalo. Ai, meu Deus, tadinho do cavalo. Tadinho nada, pessoal. Isso aí não vai fazer mal nenhum para o cavalo, tá? Ele já é diluído com água. Se fosse o veneno puro, ainda assim, possivelmente não faria nada com o cavalo, tá? Então, fiquem tranquilos, galera da proteção animal. O cavalo ele não está sendo nem um pouco prejudicado, tá? É colocado no cavalo e o cavalo vai começar a produzir um monte de anticorpos contra o veneno da cobra. Anticorpos que são capazes de deixar esse veneno inativado, tá? Eles vão meio que neutralizar o veneno da cobra. Aí o sangue do cavalo vai estar cheio disso. Eles vão retirar o sangue do cavalo. Como os anticorpos ficam no plasma, eles vão separar o plasma e vão separar só os anticorpos específicos contra o veneno da cobra, tá? Então eles retiram do sangue do cavalo apenas os anticorpos contra o veneno da cobra. Aí agora, o dia que eu, Rodolfo, for picado por uma cascavel, é só eu chegar lá e falar, ó, fui picado por uma cascavel. E eles vão colocar na minha veia anticorpos prontos contra o veneno da cascavel. A questão é, eu conseguiria produzir eu mesmo anticorpos contra o veneno da cascavel? Claro que eu conseguiria, sem dúvida nenhuma. Meu sistema imune está aí para isso. A questão é que levariam de 7 a 10 dias. Talvez eu tenha 2 dias de vida se uma cascavel me picar. Então, não fecha a conta. Por isso que a gente tem que pegar os anticorpos prontos, tá? Os anticorpos de uma vez. Então, ó, em nenhum momento eu produzi algum anticorpo, tá? Em nenhum momento eu tive o meu sistema imune mobilizado. Meu sistema imune fica totalmente passivo. Quem que faz toda a ação? Os anticorpos que foram aplicados em mim. Eles fazem toda a ação, tá? Então, como eu não tenho meu sistema imune agindo em nada, isso, pessoal, o soro, ele não cria memória imune, tá? Isso é algo extrema... Gente, talvez uma das principais coisas a gente saber do soro é que eu não utilizo meus anticorpos e ele não cria nenhum tipo de memória imune. Nenhum tipo. Muitas vezes isso acaba sendo perguntado nos vestibulares. É um dos principais pontos em relação à imunização, tá? E aqui a vacina, depois eu mostro isso aqui.
A vacina, pessoal, já vai ser a imunização ativa, tá? Então, se no soro eu não tinha o meu sistema imune trabalhando, não criava uma memória, agora com a vacina, eu vou ter o meu sistema imune trabalhando e no final das contas eu vou ter criado uma memória imune contra um determinado micro-organismo. Vocês já devem ter eu misturei o ouvido com o visto. Já devem ter visto ou ouvido falar sobre aquela frase assim, ó, é melhor prevenir do que remediar. Gente, prevenir é a vacina, remediar é o soro, tá? E, por exemplo, o Donald Trump, quando o Donald Trump ele pegou a Covid-19, o que ele fez? Não tomou cloroquina, né? Porque ele não é um animal. Porque ele tem cérebro, talvez. Por isso que ele não tomou cloroquina. O que acontece? Quando o Donald Trump ele pegou Covid, ele tomou um soro de anticorpos monoclonais. Vocês podem até pesquisar, que é bem interessante. São um anticorpo monoclonal é um anticorpo que é produzido em laboratório, tá bom? Ele é produzido em laboratório, então não é um anticorpo como, tipo, pegou do cavalo, não. Ele é produzido em laboratório específico para a Covid-19. O Bolsonaro pegou e falou que ficou tomando cloroquina. Se ele tomou, se ele não tomou, não sei. A gente sabe que cloroquina não funciona. No dia que quiseram discutir comigo, falaram, vamos discutir se a cloroquina funciona ou não. Eu falei, cara, não precisa discutir nada, mano. Discutir por quê, meu? Discutir com você não vai fazer a cloroquina começar a funcionar, cara. Como posso dizer, está comprovado cientificamente que ela não funciona e ponto, acabou, ela não funciona. Então, tá aí, né? Quem não tem cérebro, utiliza cloroquina. Falando da vacina, então, prevenir do que remediar. Remediar é o soro, prevenir é a vacina. Que nosso excelentíssimo presidente também não está muito afim de dar pra gente, né? Cara, eu só queria uma vacina, sabe? Aí o maluco fica lá travando, o cara fica me travando, me travando, me travando. Meu, eu só quero me vacinar. Quero ficar de boa. Mas enfim, vamos falar da vacina. A vacina, ela tem a função de preparar o meu corpo, ela vai me preparar para eu entrar em contato com um micro-organismo, com um antígeno que é muito perigoso, tá? Como exemplo, o SARS-CoV-2. Ele é um micro-organismo perigoso, ele pode colocar minha vida em risco. Então, eu preciso de uma vacina para quê? Preciso de uma vacina para me preparar, para já me deixar preparado quando eu encontrar ele, tá? Gente, o que a vacina quer fazer na gente? A vacina, ela quer induzir uma resposta imune primária. É isso que a vacina quer fazer. A vacina quer me deixar com células de memória, para quando realmente o micro-organismo de interesse entrar em contato com o meu corpo, eu já tenha uma memória formada contra ele. É isso que a vacina quer fazer, tá bom? Por isso que tem tanto teste, tanta vacina, tanta coisa. Para quê? Para ver se essas vacinas que estão aí sendo propostas, se elas conseguem produzir células de memória. E além do mais, se essas células de memória, se elas continuam vivas. Porque tem algumas células de memória que morrem rápido, tem outras que duram mais tempo. Então tem que induzir uma memória imune boa, tá? E, gente, existem N maneiras diferentes de se fazer uma vacina. Não tem como eu vir aqui falar, pessoal, vou falar para vocês como é feita a vacina. Cara, a gente precisaria de um mini curso sobre vacina, tá? Mas existem diversos tipos. Primeiro é a gente isolar o antígeno do micro-organismo. O meu corpo, ele não olha o SARS-CoV-2 inteiro. Ele só vê pequenas partes dele que são os antígenos. São aquelas partes que são capazes de se ligar ao meu sistema imune. A gente pega esse antígeno e vai introduzir ele no meu organismo, tá?
Assim, é bem a grosso modo, bem no geralzão das vacinas. Então, quando o meu corpo vê aquele antígeno, ele fala: eita, coisa estranha. Mesma coisa que a gente falou na última aula, quando entra um antígeno novo, tá? A gente vai lá e, pô, coisa nova. Destrói esse antígeno e deixa uma memória imune montada, tá? Mas esse é um tipo de vacina. O nome disso é vacina inativada, onde eu mato o micro-organismo e coloco só o interesse, coloco só os antígenos, tá? Isso não vai me causar mal nenhum. Outras coisas, outro tipo de vacina que tem é, por exemplo, eu pegar o micro-organismo e fazer alguns processos com eles que eu vou tornar esse micro-organismo totalmente indefeso, assim, ao ponto, indefeso não, totalmente não perigoso. Fugiu uma palavra na cabeça, então vai o não perigoso. Assim, galera, o que vai rolar? Chega ao ponto que, se eu colocar esse micro-organismo no meu corpo, ele não é capaz de me deixar doente. A gente fala que ele está atenuado. Então, eu coloco o micro-organismo vivo no meu corpo, na vacina, para quê? Para isso induzir uma resposta imune. Só que esse método pessoal, também ele é totalmente seguro, tá? O vírus que está sendo colocado no nosso corpo, ele não tem capacidade alguma de induzir a doença. Quais vacinas são atenuadas, por exemplo? Vacina do sarampo, é colocado o vírus do sarampo lá, vivo. Vivo não, né? Porque vírus não é um ser vivo. Mas lá, operante, mas ele é totalmente incapaz de me deixar doente. A BCG também. Por isso que a BCG é aquela que a gente tem a marquinha. Por isso que ela gera uma resposta imune tão forte, uma inflamação tão forte no local. Porque tem um micro-organismo vivo ali, tá bom? E por que que eu chamo isso, pessoal, de imunização? Por que que eu chamo a vacina de imunização ativa? Porque o meu organismo produz os próprios anticorpos, tá? Não estou pegando anticorpos prontos. Eu estou dando um estímulo para que o meu organismo possa produzir seus próprios anticorpos, ok? E, pessoal, a vacinação, ela é lenta. Não adianta eu me vacinar hoje. Saiu a vacina para a Covid-19. Me vacino hoje, amanhã eu tô num bailinho. Cara, não adianta nada. Não adianta nada. Gente, quanto tempo vai levar para eu ter uma resposta imune formada? 7 a 10 dias. Em alguns casos pode levar até 2 semanas, tá? Então não é assim, eu vou tomar a vacina, já saio imune. Não. Eu dei a vacina é o estímulo para o meu corpo preparar a resposta imune, tá? Então a vacina é só o estímulo. Aí eu tenho que esperar o time do meu corpo, tá? Do meu sistema imune trabalhar. O soro não. O soro é papum. Ele já é rápido, tá? E aqui, bem interessante, para a gente finalizar, deixar claro esse conceito de imunidade ativa e imunidade passiva. Na imunidade ativa, aqui, ó, por exemplo, o caso de um soro. O soro, ele é específico? Sim. Se eu tomar a picada de uma coral e eu tomar o soro de uma cascavel, um abraço pro Rodolfo. Rodolfo morreu, tá? Porque anticorpos são específicos. Isso aqui tem que entrar na cabeça de vocês, tá? Não, perdão, aqui na imunidade ativa é uma vacina, então é só o antígeno. Então, no antígeno da vacina, colocado no indivíduo, vão ser produzidos anticorpos específicos para esse antígeno. E vai ser gerada a memória, que o próprio corpo do indivíduo causou isso. Na imunidade passiva, é quando eu tenho o quê? Quando eu tenho um soro. O soro é específico, sim, acabei de falar, mas ele não gera memória.
esqueci de um gráfico aqui, ó. Esse gráfico é muito interessante, ó. A vacina, ela vai induzir a primeira resposta imune, tá? Depois, quando a gente tiver exposição ao antígeno real, ao antígeno de verdade, eu vou ter uma resposta, uma segunda resposta mais rápida, e além dela ser mais rápida, ela é maior. Então tem uma resposta mais forte, uma resposta mais rápida. Por isso a vacinação é tão importante, tá? Por isso que você tem que chegar, olhar sua carteirinha de vacinação e ver se está tudo em dia. Por isso que você tem que ser contra todos os movimentos anti-vacina que você encontrar na sua vida. Por isso que você não pode aceitar movimento anti-vacina, tá? Porque vacina funciona. Mas é isso, pessoal. Por hoje é isso, meus queridos. A gente se vê na nossa próxima aulinha. Até mais.